Bom, o que é um sistema isolado? Sistema isolado é aquele que você não tem ação de força externa. Ou se tem, essa força vai ser anulada, ou as forças serão anuladas. Ou ainda, a força externa ela é muito pequena, ela é desprezível comparada com as forças internas. Agora, qual é a diferença de força interna de força externa? Bom, qualquer força pode ser interna e qualquer força pode ser externa. Isso vai depender apenas de quem você está definindo como sistema. Então, um exemplo. Eu tenho aqui na minha mão uma caneta. Então, na caneta, está atuando nela o peso e a força que eu estou fazendo segurando a caneta, que está, inclusive, anulando o peso. Se nós considerarmos o sistema apenas a caneta, se eu considerar apenas a caneta, o peso e a força que eu estou fazendo são forças externas, porque não pertencem ao sistema, porque o sistema é só a caneta. Se o sistema fosse Paulo e caneta, a força que eu faço na caneta, ela deixa de ser uma força externa e passa a ser uma força interna. Porque o sistema agora é o Paulo e a caneta. E a força que está sendo feita é pelo Paulo. E o Paulo pertence ao sistema. Então, mais um exemplo. Eu tenho duas bolinhas de sinuca numa mesa de sinuca. Uma bolinha bate na outra. Se o sistema é formado pelas duas bolinhas, a força que uma bolinha faz na outra é uma força interna. Quais são as forças externas? Peso, normal, se tiver atrito, o atrito. Mas a força que uma bolinha faz na outra é interna. Porque nós definimos como sistema as duas bolinhas de sinuca. Se nós todos nós estivéssemos numa sala de aula, se eu te empurrasse, você me empurrasse, essa força seria uma força interna. Se eu definisse o sistema como todos os alunos do curso de Física Noturno. Se alguém de outra sala viesse empurrar alguém desta sala, aí já seria a ação de uma força externa. Então, para saber quem é interno e quem é externo, primeiro temos que definir o sistema. Aí, existem situações bem específicas que a gente vai considerar o sistema isolado. Quer dizer, o sistema onde não há ação de força externa. Então, aqui, ó, eu vou escrever assim, de maneira genérica. Sistema isolado. Não há ação da força externa. Aí eu vou colocar aqui embaixo algumas situações no qual você vai reparar especificamente as situações que vão entrar dentro desse caso, sistema isolado. Então, primeiro, um astronauta no espaço cósmico. Um astronauta no espaço cósmico é um exemplo onde não há ação da força externa. Tá aí. É um exemplo onde não há nenhuma ação de força externa. Agora, tem outras situações. Então, vamos pensar em outra. Outro exemplo. Eu estou colocando exemplos específicos
no qual não é considerado sistema isolado. Então, outra situação. Uma caixa em repouso sobre uma mesa. Uma caixa em repouso sobre uma mesa. Se eu tiver uma caixa em repouso sobre uma mesa, há ação de força externa, peso e normal. Só que como ela está em repouso, o peso e a normal, apesar de serem forças externas, elas vão se anular. E aí, elas se anulando, eu considero isto um sistema isolado. Então, neste caso, mais uma situação, neste caso, as forças externas se anulam. As forças externas se anulam. Isso também é uma situação de sistema isolado. Ou seja, há ação da força externa, mas o somatório das forças externas dão zero. Ah, professor, então casos de inércia, casos de equilíbrio podem ser considerados sistema isolado? Isso podem ser considerados sistema isolado. Por quê? Porque o somatório das forças externas dão zero. Outra situação, no caso de uma força externa bem menor do que a própria força interna. Então, no caso da força interna, ser superior, incomparavelmente superior à força externa. A gente considera isso também um sistema isolado, que é o caso de uma explosão, disparo de arma, colisão. São situações que vão aparecer no exercício. Você vai ler essas situações e vai lembrar que, para essas situações, a gente vai considerar o sistema isolado. Ou seja, nesses casos aqui, a força externa, mas é desprezível. Há força externa, mas essas forças externas, elas são desprezíveis se comparadas com as forças internas, Bom, caso o sistema seja isolado, ou seja, encaixe em algum daqueles três situações, não há nenhuma força atuando, há força, mas elas se anulam, ou quando a força externa é desprezível se comparada com a interna. Nós vimos no teorema do impulso que o impulso gera uma variação da quantidade de movimento. Só que o que é impulso? Impulso é força vezes intervalo de tempo, que é igual ao Q final menos o Q inicial. Vetorial. Só que se o sistema for isolado, não existe ação de força externa. Ou seja, isso aqui vai dar zero. Porque a força é zero. Então, eu vou anular a força e vou passar o Q inicial para lá. Q inicial é igual a Q final. Para dar sonoridade, Q antes é igual a Q depois. Vetorial.
Não esqueçamos jamais disso. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Vou te dar um exemplo em relação àquilo que já foi colocado ali. Primeira situação, eu coloquei um astronauta. Então, vamos pensar como que eu encaixaria essa ideia para o caso do astronauta. Então, pensa nessa situação. Um astronauta está lá no espaço consertando a nave espacial com a chave. Então, o sistema é formado por um astronauta e uma chave. Num determinado momento, o astronauta fica nervoso e joga a chave longe. A chave vai para um lado, ele vai para o outro. Isto é um sistema isolado. E eu posso aplicar isso aqui. Quantidade de movimento, para existir, tem que ter velocidade. O que nós tínhamos antes? Um astronauta segurando uma chave parado. Então, o que antes é zero. De acordo com o sistema isolado, o que depois também vai ser zero. Por isso que a chave vai para um lado e o astronauta vai para o outro. Quer dizer, a quantidade de movimento da chave é igual à quantidade de movimento do astronauta. E essas duas quantidades de movimento vão se anular, já que o que antes é igual ao que depois. É isso que eu estou falando. Ah, professor, mas como é que pode o que da chave ser igual ao que do astronauta se a massa é diferente? Opa! Só que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se a chave tem massa pequena, ela vai ter velocidade grande. Se o astronauta tem massa grande, vai ter velocidade pequena. Para que as duas quantidades de movimento do astronauta mais chave dê zero. Já que o antes deu zero, o depois tem que dar zero. Exemplo 2. Vamos pensar no exemplo de um corpo parado. Eu pego, coloco aqui vamos supor que isso aqui seja uma bomba. O grampeador é uma bomba. O grampeador está parado. O que antes dele é zero. Se o que antes dele é zero, o que depois tem que dar quanto? Zero. Ele é um sistema isolado. Tem força externa atuando no grampeador? Tem. Só que o somatório dá zero. Se o grampeador ele explodir em 2 pedaços, se um pedaço for para a direita, o outro tem que ir para a esquerda. Porque a quantidade de movimento depois ela tem que ser zero. Então não pode acontecer daquela bomba explodir, um pedaço ir para cima e outro ir para a minha direita, para a sua esquerda. Por que não pode? Porque se o que antes é zero, se um pedaço for para cima e outro for perpendicular, essa quantidade de movimento resultante não vai dar zero. Então, o único jeito é se um pedaço for para cima e outro ir para baixo. Aí pode. Se um for para a direita, o outro vai ser para a esquerda. E isso chama sistema isolado. Chama conservação da quantidade de movimento. Ou seja, o sistema isolado, ele gera isto. Conservação da quantidade de movimento. Conservação da quantidade de movimento. Daí. Ah, Paulo, você não falou do exemplo 3. Ah, exemplo 3. Bom, exemplo 3. Disparo de arma. Já deve ter visto algum exercício que o cara dá um tiro e a arma dá um recuo. Quando o cara dá um tiro, a arma só dá recuo se ele não firma a arma. Ou seja, se a ação da força externa for desprezível se comparada com as forças o quê? Internas. Então, quando o cara dá um tiro, o projétil vai para um lado, a espingarda vai para o outro. E isto é um sistema isolado. E no sistema isolado, há a conservação da quantidade de movimento. Por que a arma dá recuo? Porque antes de disparar o projétil, antes de dar o tiro, nós temos arma e projétil parado. Projétil vai para um lado, a arma tem que ir para o outro.
Ah, mas a velocidade de recuo da arma é igual à do projétil? Claro que não. A quantidade de movimento é igual em módulo. Mas a velocidade não é igual. O projétil tem massa pequena, então vai ter uma velocidade muitas vezes maior. Tanto maior quanto a massa for o quê? For menor. Ok? Beleza? Por enquanto.